permitida a gravação. Então, a partir de agora, aqueles que encontram-se visualizando essa aula, boa noite, eu sou o professor Luiz Fernando e estou responsável pela parte de legislação especial com os senhores e hoje vou trabalhar com direito penal. Já começando a trabalhar com direito penal, vamos abrir a nossa telinha mágica aqui, que é a telinha onde tudo acontece. Senhores, é importante falarmos que o direito penal existe dois livros, ou existem dois livros. E quais são esses livros do direito penal? Primeiro, eu tenho um livro que vai tratar da parte geral e explica todo o conceito filosófico do direito, traz as noções relacionadas a princípios e a aplicabilidade da lei, e também temos a parte especial que traz a aplicação da lei propriamente dita. E se eu matar alguém, o que acontece comigo? Se eu matar alguém, eu tenho uma pena de reclusão. Eu sou enviado para um estabelecimento prisional. Se, porventura, eu roubar, ou se, porventura, eu furtar alguém, o que acontece comigo? Tudo isso vai ser detalhado dentro da parte especial do direito penal. O direito penal, ele segue um conceito de aplicação objetiva da norma. Professor, o que é a aplicação objetiva da norma? Eu tenho o critério que o Estado apresenta para todos nós, que é aquele critério que deve ser respeitado. Aquilo que deve ser observado e eu, como cidadão, devo respeitar. Se eu não respeito aquele ditame, se eu não respeito aquilo que o Estado determina, o que vai acontecer comigo? Eu vou ter a aplicação de uma pena. A pena é o preceito secundário onde o Estado manifesta o seu poder de punir. Professor, não entendi bulhufas nenhuma. Então, voltem comigo e vamos caminhando passo a passo. Vou explicar aos senhores preceito primário, preceito secundário, o Estado com a sua capacidade punitiva e onde enquadra todas as noções de direito penal, crimes contra a administração pública em sua prova. Vocês serão agentes públicos. Vocês terão um poder especial. Vocês terão superpoderes. Quais são esses superpoderes? Terem acesso a coisas que um cidadão comum não tem. Porém, se vocês pisarem na bola, vocês serão responsabilizados de uma forma diferente. Alguns crimes que aqui existem, na verdade, todos eles são classificados crimes de mão própria, porque aqui existem crimes que são direcionados somente a agentes específicos, somente a pessoas específicas. E estes são os agentes públicos. Vamos no título 11, e ele vai falar dos crimes contra a administração pública. Devo ter cuidado, repito para vocês, da parte especial. O título mais importante do direito penal trata-se dos crimes contra a administração pública. Eu aposto com vocês que pelo menos uma questão, não sei ainda qual banco que vai aplicar a prova para vocês, mas eu aposto, eu assumo esse risco, que pelo menos uma questão, ou pelo menos uma das alternativas das questões de direito penal, vai tratar dos crimes contra a administração pública. Vocês podem até me cobrar posteriormente, vou deixar a aula gravada, mas vocês vão ver. Pelo menos alguma coisa tratando dos crimes contra a administração pública vai aparecer na sua prova. Então, eu peço muito cuidado sobre tais temas. Peço muito controle sobre tudo que eu vou falar aqui. Então, vamos começar com a caneta mágica, porque crimes contra a administração pública. Eu tenho crimes contra a administração pública que são praticados por funcionários públicos, e eu tenho os crimes da administração pública que é praticado por popular ou por pessoa física contra a administração pública. Por exemplo, existem dois tipos de corrupção. Existe uma corrupção ativa e uma corrupção passiva. A corrupção ativa é praticada pelo cidadão. A corrupção passiva é praticada pelo agente público. Mas vamos chegar com detalhe, vamos chegar com calma sobre essas informações. Olha que interessante. Primeiro tópico. Dos crimes praticados por funcionário público contra a administração pública. Primeiro deles, devo falar para vocês do peculato. E existe uma diferença de peculato e furto. Existe um critério a ser seguido do peculato e do furto, porque ambos se assemelham. Eu consigo demonstrar isso para vocês. Mas vamos lá.
apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel. E quando falamos de qualquer outro bem móvel, eu quero que vocês tenham muita atenção, porque vamos supor que a banca seja a FGV e ela traz uma narrativa que o policial penal, quando recebeu o preso, o indivíduo privado de liberdade no estabelecimento prisional, ao perceber que esse indivíduo privado de liberdade no estabelecimento prisional possuía uma correntinha de ouro, pegou essa correntinha de ouro, levou ela para o almoxarifado, mas chegando no almoxarifado ele pensou, pô, aquele cara é um vagabundo, um safado, ele conseguiu essa correntinha de ouro com o dinheiro do tráfico. Vou levar ele embora, vou ficar com essa correntinha para mim. Quando esse policial penal tem tal conduta, ele pode responder pelo crime de peculato. Professor, mas vamos supor que o policial penal ele não ficou com uma correntinha de ouro, mas ele ficou com uma roupa. Ali um tênis, um calçado, uma camisa ou um short daquele preso que, porventura, ele acaba de receber na unidade prisional. Ele pode também responder pelo crime de peculato? Pode. Eu quero que vocês tenham muita atenção, principalmente se a banca for FGV, na seguinte narrativa. Quando falarmos do peculato, temos valores econômicos, mas também temos qualquer outro bem móvel que pode ensejar na responsabilização de peculato. Qualquer outro objeto que, mesmo que não tenha um valor econômico alto, mesmo que não tenha um contexto econômico envolvido, mas que, em decorrência de eu ficar com esse objeto, em decorrência de ficar com esse produto, eu vou responder pelo crime de peculato. Agora, se eu falo em decorrência de eu... Esqueça o meu português, eu estou explicando aqui, o que eu falar de errado é para fins pedagógicos, beleza? Vamos concentrar na explicação, vamos concentrar na ideia. Então, pensa, você na unidade prisional, e isso acontece pra caramba. Você vai chegar na unidade prisional, vai se deparar com IPLs ou PLLs que vão adentrar a unidade com valores econômicos no bolso. Aliança, corrente de ouro, entre outros adereços que possuem valor econômico. Vocês vão guardar esses valores econômicos e ficarem com esses valores econômicos para próprio proveito? Por óbvio que não, vai responder por peculato se for descoberto. Senhores, dia de visita. Existem os objetos lá no REMP que são classificados como objetos proibidos. E, inclusive, um deles é o dinheiro. A visita não pode adentrar na unidade prisional com valor em espécie. E aí, o que eu devo fazer, professor? Se a visita não tiver nenhum lugar para guardar esse dinheiro, ela tem que jogar esse dinheiro fora. E acontece isso? Existem unidades que acontecem, onde o policial penal vai falar para aquela pessoa que executa a visita para que ela dispense, para que ela jogue o valor financeiro em determinado local. Ou que, caso exista um local próprio, que essa visita guarde esse valor financeiro em local próprio. Se, porventura, o policial penal se apropriar desse dinheiro de maneira ilícita, ele responde pelo peculato, mas não só o dinheiro, como qualquer outro bem móvel. Guardem essa situação. A FGV gosta muito de questão com narrativas de fatos que podem acontecer na vida dos senhores. Mas vamos dar continuidade. Eu quero que vocês acompanhem a narrativa da FGV, mas também de outras bancas. Daí vem outra banca e coloca: apropriar-se o funcionário de dinheiro, valor ou qualquer outro bem imóvel, desde que seja com algum lucro econômico ou com algum ganho econômico. Não, qualquer bem móvel, sem distinção. E outro contexto também, pode ser bem móvel público ou particular. Eu posso apropriar da munição do meu estabelecimento prisional. E outra coisa, aqui existem vários exemplos dentro do crime de peculato. Eu tenho a necessidade de fazer uma instrução. A Condor, ela oferece pouca quantidade de aparato de treinamento para as unidades. Ok, eu vou ter uma GL300 ali para poder utilizar no treinamento, vou fazer um cajado só. Porém, eu tenho a necessidade de fazer mais cajados. O que é o cajado, professor? É aquele instrumento que passa com o gás lacrimogêneo. Eu vou contextualizar tudo bonitinho para vocês. Daí,
eu chego na minha unidade, eu vejo que lá no almoxarifado, lá no local para armar, seja qual ele for, no almoxarifado ou qualquer outro local, existe 10 granadas GL-300 disponível para que eu possa utilizar como eu quiser. Eu penso, vou levar essas GL-300 aqui para a instrução que eu vou ter com os meninos logo mais tarde. Daí eu pego aquela granada, que é direcionada para a unidade prisional, mas levo a granada para uma instrução em outro local, em outra repartição, em outro departamento. Eu posso responder pelo crime de peculato em decorrência de tal conduta? Posso. Inclusive, há pouco tempo aconteceu isso na Polícia Militar. O militar, ele respondeu pela utilização indevida de instrumentos de menor potencial ofensivo em outra instituição, porque ele utilizou um instrumento que era de uma instituição em outra, e em decorrência de utilizar sem a devida autorização, ele veio responder pelo crime de peculato. Neste momento, ele utilizou de um bem público, ele apropriou-se de um bem público, mas pode acontecer de um bem particular? Pode acontecer, como eu dei o exemplo para vocês, daqueles bens que estão relacionados ao preso, propriamente dito, ao PLL ou ao IPL, e também aqueles bens que são da visita. A visita, ela chega na unidade prisional com uma grande quantidade de valor, de dinheiro no bolso, e ela não tem onde colocar. Daí eu falo, infelizmente, você vai ter que deixar aqui. Eu vou dar a devida destinação, eu vou jogar no lixo. Mas você não joga no lixo, você joga no seu bolso, você joga na sua mochila. Se isso for descoberto, eu tenho a possibilidade de enquadrar você na previsão do crime de peculato. Então, tenham atenção, pois o peculato ele trabalha com essas duas searas. Ele trabalha com a seara dos bens públicos e dos bens particulares. E eu estou batendo na tecla sobre isso, porque pode ser que o examinador coloque lá na sua prova, apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem, desde que seja bem público, desde que seja bem da instituição ou desde que seja um bem da União, do Estado, do Distrito Federal ou do município. O candidato que ele está bambo nessas informações, ele acaba errando uma questão. Senhores, eu lembro de um concurso que eu fiz, que eu errei uma questão de peculato, que eu fiquei tão chateado, mas tão chateado, que eu sabia sobre o crime de peculato. Eu sabia que a questão estava incorreta ou correta, mas estava tão na cara que eu pensei, não, isso aqui tem uma pegadinha. Eu tenho certeza que isso aqui tem alguma coisa, é alguma palavrinha minúscula, mas tem alguma coisa. Eu não vou marcar essa alternativa, porque tá tão perfeito que de tão perfeito tá errado. Aí eu errei a questão e depois eu pensei, eu sou um burro, né? Por quê? Mas é a vida. Vamos voltar aqui. Daí, todas as vezes que fizermos uma análise sobre o preceito primário e secundário da lei, vocês vão ver que o preceito primário é aquele que estipula o tipo penal. O que é o tipo penal? Quando eu falo do tipo penal, eu falo da conduta ilícita que deve ser incriminada. O tipo penal incriminador, a conduta na qual eu vou falar que é tratada como ilícita. Tipo penal, ele carrega o preceito primário. Aqui temos o preceito primário. A FGV ela gosta muito de falar sobre esse conceito de preceito primário. Preceito primário. E o preceito secundário? É aqui, ó, a aplicação da pena. Secundário. Secundário. É a aplicação da pena propriamente dita. E esse preceito secundário ele é interessante porque quando falarmos da aplicação da pena, quando falarmos sobre contexto de punição, é aqui onde o indivíduo ele é encaminhado para o estabelecimento prisional. E a pena do peculato, ela é uma pena de reclusão de 2 a 12 anos, além do pagamento da multa. Então, eu tenho um indivíduo que ele pode ser preso, ficar de 2 a 12 anos dentro do estabelecimento prisional e logo visualizando essa pena do peculato para o agente público, eu concluo que o agente público, então, ele pode ter a perda do cargo em decorrência da prática do peculato. Eu estou falando dessa perda do cargo em decorrência do Código Penal. Vocês vão estudar ainda sobre isso, mas vocês vão ver que o próprio Código Penal ele estipula a perda do cargo em determinados crimes.
Eu tenho essa possibilidade da perda do cargo e, junto a isso, eu tenho a possibilidade de uma pena que é superior a 4 anos. Então, eu tenho a possibilidade de iniciar o cumprimento de pena, o início do regime em regime fechado. Voltem aqui que existem outras informações. Por quê? Eu tenho a seguinte condição do parágrafo 1º, e ela também é importante para os senhores. Aplica-se a mesma pena se o funcionário público, embora não tenha a posse do dinheiro, valor ou bem, o subtrai ou concorre para que seja subtraído em proveito próprio ou alheio, valendo-se da facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário. A FGV, ela gosta de falar sobre peculato furto. Tanto a FGV quanto o Sebrasp, ambas falam muito sobre peculato furto. E o que é esse peculato? Deixa eu colocar aqui a palavra para vocês, para ficar bonitinha. Deixa eu permitir, vou colocar a palavra também. Deixa eu colocar permitir. E a palavra também, peculato. Não sei se vai dar para vocês verem aí. Peculato. Peculato. Furto. O que classifica-se como peculato furto? Eu não tenho o bem sobre a minha posse. Eu não tenho a capacidade de ter contato diretamente com aquele bem, mas eu tenho a chave do local onde encontra-se aquele bem e eu facilito para que terceiro possa adentrar naquele local e possa furtar aquele objeto. Uma coisa que é bem importante para que vocês possam entender é o responsável pelo almoxarifado, o responsável pelo local que há o acautelamento das armas, ele deixa a porta aberta para que terceiro possa entrar nesse local de acautelamento das armas e venha furtar essas armas. Quando eu dou essa facilidade para que terceiro possa apropriar daqueles objetos que eu tenho o controle, que eu tenho a vigilância, eu também respondo por peculato, mas eu respondo por peculato furto. Mas, professor, você não teve a posse do objeto, você não teve contato com o objeto, mas ainda assim vai responder sim. Eu concorri para que aquele crime fosse executado. Então, aqui existe a possibilidade do concurso de pessoas e eu vou concorrer em liame subjetivo, em vontade com outro agente para que essa conduta aconteça. No peculato furto, eu não tenho contato direto com o bem, mas eu facilito a situação para que terceiro tenha contato com esse bem, para que outra pessoa possa acessar esse produto e tenha, então, a capacidade de usufruir desse produto. Guardem isso. Peculato furto. Aplique-se a mesma pena se o funcionário público, embora não tendo a posse do dinheiro, valor ou bem, o subtrai ou concorre para que seja subtraído em proveito próprio ou alheio. E eu falei aqui que pode ter concurso de pessoas, porque pode acontecer de eu não ter a posse do bem, mas eu conseguir fazer alguma gesticulação para ter acesso a esse bem e ainda assim praticar o peculato furto, ou permitir com que terceiro possa acessar esse bem e praticar também esse peculato furto. Peculato direto, eu recebo o bem. Peculato furto, outra pessoa recebe o bem, eu sabendo que aquela pessoa recebeu o bem, eu vou tentar, de alguma maneira ali ardilosa, conseguir chegar naquele bem e furtá-lo. É essa a situação. Senhores, peculato, furto e peculato são caidores em concurso. Mas existe uma classificação que sempre quando cai, derruba candidato. E é uma classificação tranquila de entender. Qual que é a classificação? É a classificação do peculato culposo. O peculato culposo, ele é tranquilo, todo mundo sabe que existe, mas ainda assim tem muita gente que erra. E questões de concurso de delegado fazem com que o candidato ele erra a classificação do peculato culposo em decorrência de algumas informações que podem ser contraditórias. Prestem atenção aqui em mim para que vocês possam entender como que vai funcionar esse peculato culposo. Vamos passo a passo para que você possa entender. Olha aqui, ó, no peculato culposo, se um funcionário concorre culposamente para que o crime de outrem aconteça, e como assim, professor, concorre culposamente?
Vocês lembram qual que é a classificação da culpa? O funcionário, ele não queria que aquele objeto fosse furtado, mas ele foi negligente, ou ele foi imprudente, ou ele foi imperito. Ele deixou a porta aberta e não certificou que havia trancado aquela porta. Ele simplesmente guardou um objeto em local que era inapropriado guardar, ou ele guardou o objeto de forma totalmente errada daquela que era determinada a forma de guardar o objeto. Se ele faz alguma conduta que é classificada como uma conduta que não seguiu o manual de instrução correto e aquele objeto foi furtado, ele vai responder pelo peculato culposo. Vamos supor que vocês, policiais penais, estão na unidade prisional, recebem um objeto de grande valor, uma corrente de ouro que vale mais de 100 mil reais. Daí vocês estão no turno de serviço, pensar, por enquanto eu não vou guardar essa corrente no cofre, não. Eu vou deixar ela aqui no local que é feito o refeitório, que é feita a alimentação, mas posteriormente eu guardo ela onde existe o cofre. Passado 2 minutos, a corrente é furtada. Você olha para um lado e olha para o outro, pensa, fudeu. Eu tinha colocado a corrente no refeitório e agora ela foi furtada. Você foi negligente? Com toda certeza. Você tinha que guardar a corrente no cofre e não guardou. A partir do momento que você tinha um dever funcional de zelo com aquele objeto e não o guardou, e o objeto foi furtado, você vai responder pelo peculato culposo. Então, a partir do momento que você recebe um bem, você tem que zelar por aquele bem. Você é o dono, momentaneamente, do cuidado daquele bem. Você deve garantir que nada vai acontecer com aquele bem, com aquele objeto. Se ele for furtado e você tiver feito as condutas que não seguem o manual de instrução dentro da academia de polícia, vocês vão responder pelo peculato culposo. Professor, mas eu não queria que o objeto fosse furtado. Foi uma falta de sorte minha. Eu fui imprudente, ok. Eu errei, fui moleque. Mas quem não erra em 2025? O que acontece? Ainda assim, você responde pelo peculato na sua modalidade culposa, porque você foi, pelo menos, imprudente, ou foi negligente, ou foi imperito. Tenham atenção quanto a esses destaques para não errar na sua prova, para não acontecer nenhuma pegadinha na sua prova. E daí eu posso obter o perdão do juiz, eu posso ter a aplicação da pena de forma diferenciada se eu conseguir reparar o dano? No peculato culposo, único e exclusivamente pode acontecer, beleza? E eu quero explicar muito bem isso a vocês, porque o examinador ele pode implantar uma pegadinha bem maldosa aí. Então vamos aqui no nosso ritmo e prestem atenção que interessante do que o examinador pode fazer como maldade na prova de vocês. Então, pena de detenção de 3 meses a 1 ano e parágrafo 3º, ele vai falar da seguinte forma. Olha que interessante. No parágrafo anterior, a reparação do dano, se precede a sentença irrecorrível, extingue a punibilidade. Se lhe é posterior, reduz de metade a pena imposta. Isso aqui é importantíssimo para vocês. Somente, única e exclusivamente no peculato culposo. Os demais peculatos não possuem esse benefício, somente no peculato culposo. Somente na previsão do peculato culposo. Quando tratarmos do peculato culposo, temos a possibilidade nele de, quando devolvermos, repararmos o bem antes da sentença irrecorrível, termos a extinção da punibilidade. Após a sentença irrecorrível, termos a redução da pena à metade. Professor, isso é fácil de gravar. Se eu ler isso aqui, eu tenho certeza que na prova eu consigo acertar. É fácil até certo ponto. Sabe por quê? Guardem, você sabe o que o examinador ele faz para poder derrubar candidato? Você sabe o que o examinador ele cria
para poder jogar o candidato no buraco? Essa parte aqui, ó. E eu já vi questão, vocês podem pegar lá no Que Concurso, que vocês também vão ver, essa partezinha aqui, ó. O examinador vem nessa palavra aqui, ó, e coloca. Já vi questão demais caindo assim. Então, não errem isso na prova. Ele coloca, no caso do parágrafo anterior, a reparação do dano se precede a denúncia, haverá extinção da punibilidade. Se precede e se posterior, né, na verdade, a sentença irrecorrível, terá redução da pena imposta pela metade. E aí o candidato cai bonito, porque ele esquece dos termos. Senhores, é muito importante vocês guardarem isso aqui. No peculato culposo, não tratamos da denúncia, não tratamos de apresentação de denúncia. No peculato culposo, existe a possibilidade de extinção da punibilidade, ou seja, ele não vai ser punido se ele devolver o bem antes da sentença. Antes da sentença. Agora, se ele devolve esse bem após a sentença, qualquer que seja o momento após a sentença, ele vai ter a redução da sua pena à metade. Guardem isso. Quando o examinador ele quer confundir a cabeça do candidato, quando o examinador quer fazer maldade, ele pega e substitui a palavra sentença irrecorrível para denúncia. Para quem tem uma noção básica de direito, realmente confunde. Porque sabe que, assim como sentença, também existe denúncia. E ele fica confuso, porque existem outros conceitos do Código Penal que falam sobre denúncia. Outros conceitos do Código Penal que vão falar se antes da denúncia ou após a denúncia. Então, esse lapso temporal ele não pode ser confundido pelos senhores. Eu não posso deixar o examinador confundir sentença com denúncia. Conseguiram gravar isso? Estão conseguindo acompanhar o raciocínio da aula e o que eu estou falando para vocês? Está sendo bacana as informações até aqui lançadas? Está fluindo? Beleza. Se estiver um pouco truncado as palavras do termo lançado aqui, vocês me falam que eu tento melhorar as informações. Deixa eu só fechar aqui. Isso. E podem mandar a mensagem que o chat está aberto aqui. O nosso chat da amizade, não é chat da ofensa, ele está aberto. Destacado isso, senhores, vamos dar continuidade. Eu estou vendo um fio aqui, esse fio está me incomodando. Depois eu vou passar ele para cá, ó. Fica feio. Aí toda hora eu fico olhando para ele, oh meu Deus. Vamos lá, senhores. A questão é o seguinte. Dito isso, eu quero agora seguir com vocês pelo peculato por erro de outrem. Seguinte situação, então falei do peculato próprio, falei do peculato furto e agora eu falei do peculato culposo. 3 modalidades de peculato. Professor, existem 4? Sim, eu vou falar agora do peculato que é praticado por erro de outrem. E como que funciona esse peculato? Olha que interessante. Apropriar-se de dinheiro ou qualquer utilidade que no exercício do cargo recebeu por erro de outrem. Vamos supor, vocês estão lá na portaria. E daí, chega um abençoado na portaria e fala, aqui que entrega os produtos da OLX, ou se não, Mercado Livre, que era para enviado por número tal. Vocês olham e pensam, não é o número não, mas beleza, pode entregar aqui. Me passa essa encomenda e eu vou ficar com ela. Senhores, o indivíduo acredita que é vocês que seriam os responsáveis por receber aquele produto enquanto agentes públicos. Porém, não é da sua responsabilidade receber aquele produto. Você pensa, foda-se, entregou errado, tinha que certificar se era eu mesmo ou não. A partir do momento que você recebe esse produto, que é entregue a você de maneira equivocada e apropria desse produto, você também responde por peculato. Então, o que é o peculato? E aqui é importante termos uma separação do peculato e do furto. O peculato, a posse é mansa e pacífica. E ela substitui de posse mansa e pacífica posteriormente. Então, eu recebo de maneira aceitável, de maneira correta.
porém, posteriormente, eu vou me recusar a entregar aquele objeto. No furto, não. Eu já vou com um objetivo X, eu já vou com o objetivo de pegar aquele objeto e ficar com aquele objeto sob minha posse. Existem questões que questionam se a conduta trata-se de furto ou de peculato. Vocês devem lembrar que o peculato, ele existe pelo seguinte fato: quando eu recebo uma posse autorizada, mansa e pacífica. Era total previsível aquela entrega. No furto, não. Desde o início, a posse já é conturbada. No furto, desde o início, a posse já é utilizada por subterfúgios ilícitos. Deu para entender? E o funcionário público, o agente público, ele pode praticar o crime de furto? Pode. Funcionário público, o agente público, ele pode chegar em determinado local, em determinada loja, visualizando um objeto, passar a mão no objeto, colocar no bolso e ir embora. Ele vai praticar o crime de furto e não de peculato. Não foi entregue o objeto a ele. Ele simplesmente percebeu ali que aquele objeto estava dando bobeira naquele momento e ele teve acesso àquele objeto. O Sidney Personal, ele falou, sempre misturo com extorsão. E também dá para dar uma leve confundida, mas, senhores, uma coisa que eu aprendi bem interessante sobre a extorsão e que ela consegue se distinguir entre furto, extorsão e peculato é que na extorsão eu dependo da atitude da vítima. Eu dependo que exista uma vítima e uma vítima real. Eu tenho que acionar a vítima, fazer com que a vítima execute uma conduta que ela não queria. A vítima vai ter uma conduta involuntária. No peculato, a vítima, ela tem uma conduta voluntária. Ela quer fazer, ela entrega de bom grado. Na extorsão, não. A vítima entrega aquilo com ódio, entrega aquilo com raiva, aquilo com uma força, com um coração peludo. É só vocês lembrarem de determinadas coisas. Pagamento de PVA. Todas as vezes que eu vou pagar o IPVA, eu pago IPVA com ódio. Eu penso, filha da mãe, estão me extorquindo. Eu estou pagando algo que eu não quero pagar. Isso é a extorsão. Eu entrego o produto na força do ódio, eu entrego o produto porque me exigem. Essa é a extorsão. Agora, quando eu levo um carro para o pátio, porque meu carro foi rebocado, mas daí meu carro volta a ser uma bateria. Eu entreguei o carro na boa vontade, porque eu sabia que eu estava errado. Errei, fui moleque. Mas quando ele volta sem bateria, eu penso, entreguei na boa vontade, vocês fazem isso com o meu carro? Aí é sacanagem. Entendeu? O crime de concussão. Então, vamos falar dessa concussão daqui a pouquinho, mas já adiantando para vocês, o que é a concussão? É eu exigir à pessoa algo. Vocês vão perceber que tudo aqui está relacionado à voluntariedade. A extorsão, eu tenho a necessidade que a vítima pratique algo, mas eu tenho uma chantagem, eu tenho uma troca com a vítima. Na extorsão, eu tenho sempre uma chantagem. Ou você faz isso, ou senão eu vou apresentar suas fotos que podem escandalizar a sua vida. Na extorsão, eu ameaço a pessoa escandalizar a vida dela. Quando eu estou falando da concussão, eu vou exigir à pessoa dinheiro, mas eu vou exigir à pessoa dinheiro como a condição para que aquela pessoa tenha algo facilitado. A pessoa tem algo que pode ser desabonador para ela? Não, ela não tem. Mas eu exijo ela esse dinheiro como algo a facilitar alguma coisa. Eu vou tentar traçar um quadrinho aqui para vocês, para que vocês possam ver essas diferenciações, então, para que vocês fiquem mais cientes. Já que estamos trabalhando com peculato, vamos no 316 e eu trago essa melhor explicação para vocês. Olha que interessante, o que ele vai falar.
O ato do pecular, da concussão, desculpem. Concussão, exigir. O verbo, ele é claro em dizer exigir para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem e qualquer tipo de vantagem indevida. Senhores, eu vou contar um caso aqui, peço desculpa e licença para poder contar esse caso, porque ele é um caso verídico que aconteceu lá em Bangladesh. Chegado em determinado local, o militar, ele adentrou em uma ocorrência, visualizou que estava ali alguns procedimentos que eram classificados como ilícitos. No momento que ele visualizou que existia alguns procedimentos ilícitos ali, ele exigiu da pessoa quantia X para que ele pudesse liberar a pessoa sem ela ser presa. A partir do momento que ele exigiu algo, ele não praticou diretamente corrupção passiva, ele praticou concussão. Ele exige algo, ele pratica concussão. Professor, qual que é a diferença da concussão com a extorsão? Senhores, para ficar mais fácil e clarear a mente para vocês, a concussão existe para o agente público e a extorsão existe para o cidadão comum. A extorsão fala-se do cidadão comum. A concussão fala-se do agente público. Se vocês separarem assim, vocês vão ter sucesso na prova. E lembrem-se, da concussão, o verbo é exigir. Todas as vezes que na prova aparecer o termo exigir, todas as vezes que vocês visualizarem na prova a palavra exigir, vocês estarão lidando com a concussão. E podem ir tranquilos, porque eu já vi questão trazendo esse conceito e aí questionando o candidato se era concussão, se era corrupção passiva, se era corrupção ativa ou se era extorsão. Se tem o verbo exigir, eu vou trabalhar com a concussão. Sempre que aparecer esse termo exigir, obrigatoriamente eu vou trabalhar com essa concussão. Estão entendendo as informações aqui lançadas, todos os conceitos que aqui foram trazidos? Tá bacana, tá fluindo? Não. Ô, Michel, olha a pergunta interessante do Michel. O Michel, ele trouxe, aceitar suborno se enquadra no crime de concussão, e toma cuidado, Sidney, não se enquadra na concussão. A aceitação do suborno vai enquadrar-se no crime de corrupção passiva. Deixa eu só passar a corrupção passiva para vocês entenderem. Aqui, ó, corrupção passiva. Solicitar ou receber. Quando eu aceito, eu estou recebendo. Se eu recebo valor em espécie, eu estou praticando corrupção passiva. Se eu exijo valor em espécie, eu estou praticando concussão. Conseguiram visualizar como que as duas condutas, elas podem parecer, mas não é, levando em consideração Afonso Pena subindo e Afonso Pena descendo. Se você confundir, tá complicada a situação para você, porque a sua integridade física não vai ser preservada. Voltando aqui às nossas informações, às nossas ideias adicionais. Nessa concussão, o verbo é o exigir. E daí eu tenho a continuidade do núcleo do tipo e também das suas delimitações. Para si ou para outro, ou seja, eu posso ter vantagem para minha pessoa ou para a pessoa de terceiro. Para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida. Qualquer vantagem. Qualquer vantagem. Qualquer vantagem. Vantagem.
qualquer vantagem. Não é meramente vantagem econômica, não é meramente uma vantagem relacionada a questões econômicas. Pode ser uma vantagem da mais variada possível. Vamos supor, o militar te aborda e ele exige o número do seu telefone. Ele fala, não, eu só te libero dessa blitz se porventura você me passar seu contato do WhatsApp. E responder o meu oi que eu vou mandar para você agora. Só deixo você passar se você me aceitar no Instagram ou se porventura você me passar o seu número de telefone. Isso é uma vantagem. E é uma vantagem indevida, é uma vantagem que naquele momento eu não tenho direito de solicitar. E aí, senhores, eu quero trazer outro conceito também que é importante, porque eu já vi situações como essa. E se a banca dos senhores for a FGV, e assim, não sei, eu arriscaria no contrato que talvez a banca pudesse ser a FGV, mas vamos ver cenas para os próximos capítulos. Senhores, vamos supor que nenhuma questão, daí o examinador trate policial que, no momento que aborda o condutor do veículo, visualiza uma pessoa no banco de trás e visualiza que aquela pessoa é uma antiga namorada, ou se não, uma antiga pessoa, uma antiga mulher que ele muito admirava. A partir do momento que ele visualiza essa mulher, fica vislumbrado por ela e exige que essa mulher venha praticar com ele o ato de sexo oral. Senhores, quando falamos dessa prática, dessa exigência daquele agente público perante a essa mulher, vamos tratar ainda assim do crime de concussão? O que vocês acham? E daqui a pouco eu falo sobre essa Selecom aí, viu, Sidney? E trago umas informações importantes para vocês. E aí, o que vocês acham? Dando a resposta de vocês. Conseguiram entender a pergunta? Aí, Michel, você trouxe aí. Excelente, Michel, parabéns. Excelente, Ananda, muito bom. Daí a gente vai ter a aplicação do princípio da especialidade. A norma geral, a norma especial, ela vai abarcar, ela vai absorver a norma geral. A norma geral, ela vai falar sobre vantagem indevida, mas eu tenho um tipo penal incriminador lá no artigo 213 que ele explica sobre uma conduta específica, que é ter contato ato sexual, ter vantagem sexual de maneira indevida. Então, quando ele traz essa exigência da prática carnal que ali falamos, eu não vou falar mais em concussão, por mais que ele tenha exigido. Eu vou falar na aplicação do crime de estupro, porque aplica-se o princípio da especialidade do direito penal, e desse princípio da especialidade eu tenho que absorver a norma geral e aplicar a norma especial. A norma especial ela encontra-se lá no 213 do Código Penal, que trata-se do crime de estupro. Vocês conseguiram visualizar a informação aqui de uma maneira bacana, onde que não ficou tão confuso? Deixa eu até trazer aqui rapidão para vocês o 213, que trata. Deixa eu ver se ele está aqui no slide, mas eu estava montando o slide. Ô, slide, não trava não. 216B, 215, importunação. Uai. Ah, que bom, hein? Eu tenho 215 aqui, que é importunação, mas eu não tenho 213. Mas beleza, anotem o 213 aí, que o 213 é a prática do estupro propriamente dito. E esse estupro propriamente dito, ele enquadra-se, quando da sua exigência, não mais no crime de concussão. O agente público exigindo a conjunção carnal ou a execução de atos libidinosos com a vítima, ele não mais vincula-se à concussão e vai vincular-se, pelo princípio da especialidade, a o crime de estupro. Ou, a depender da conduta ali prevista, qualquer outro crime que esteja relacionado aos crimes contra a dignidade sexual. No grupo, depende qual dos dois grupos, do Telegram ou do WhatsApp? Daí você me responde fazendo favor, que eu te respondo. Vamos lá, na continuidade. Eu envio o slide, eu envio sim.
Vamos lá, na continuidade para vocês. Excesso de exação. O que acontece nesse excesso de exação? Ele está vinculado à questão relacionada à exigência de tributo que não é devida, ou contribuição social que não é devida. Eu só vou pincelar ele com vocês, porque ele está relacionado à concussão, mas ele tem muito mais probabilidade de cair em concursos que são destinados para a carreira fiscal, beleza? Aqui no concurso da Polícia Penal, baixíssima a chance de aparecer. Então é só que, ó, se o funcionário público existe tributo ou contribuição social de quem sabe que deveria saber ser indevido. Ah, professor, pode ser que nesse caso aí do INSS que estourou, venham os indivíduos responder por excesso de exação? Não, infelizmente não. Aquilo vai ser uma putaria, porque não vai dar em nada. Não vamos ter pessoas punidas. Escutem o que eu estou falando para vocês. Vai ser um dos maiores vexames que vamos ter em nosso país, onde, infelizmente, pessoas que deveriam ser punidas não vão ser punidas, mas padecemos pelo que escolhemos. Vamos lá. Corrupção passiva. O que fala a corrupção passiva? Por favor, pelo amor de Deus, eu peço a vossas senhorias que não confundam corrupção passiva com o critério da concussão, ou com o critério da também corrupção ativa. Por favor, não confundam corrupção passiva com concussão, nem com extorsão e nem com corrupção ativa. Eu vou explicar todas essas para vocês, mas vamos para a corrupção passiva. Sabe aquela típica situação onde você vira para o indivíduo e fala, irmão, nossa, você complica demais a gente, mas deixa quentinho para a gente, deixa o cafezinho para o pai te ajudar, pode ser? Você ajuda a gente te ajuda, e todo mundo fica feliz. É aquela típica frase, quem quer rir tem que fazer rir. Isso aí é errado, isso aí é safadeza. O crime tropa de elite, ele trabalha com todo o Código Penal. O crime tropa de elite, ele flerta com os artigos que vão tratar sobre os crimes contra a administração pública. Quando eu falar do verbo solicitar ou receber, professor, mas eu não pedi, daí a mulher entregou a carteira, tá lá, entregou a carteira para mim, ou se não entregou o celular, na hora que ela entregou o celular, tá aqui, ó, pode analisar minha carteira de habilitação. Junto ao celular tinha uma nota de R$100, e ela falou aqui, moço, venceu semana passada, dá uma moralzinha, você pega a nota de R$100 e fala, vai embora, vai com Deus. Ou no estabelecimento prisional, chega uma mãe e fala, trouxe estrogonofe pro meu filho, ele ama comer estrogonofe, posso entrar? Não! Comidas com líquido não podem entrar na unidade prisional. Senhora, seu filho vai comer estrogonofe quando ele sair da cadeia. O REMP, ele é bem claro de delimitar quais são os alimentos que podem adentrar ou não no estabelecimento. E os alimentos que possuem líquido, eles não podem adentrar. Então, o estrogonofe vai ser proibido. Automaticamente, o que eu vou falar com ela? Joga no lixo. Ah, professor, mas tadinha da mulher, poucas ideias, joga no lixo. Não é permitido e pronto, acabou. Daí ela vira e fala aqui, meu filho, mas eu tenho um agrado para você também. Eu trouxe uma cestinha de biscoito para você, com os objetos aqui que você gosta. Fica a cestinha de biscoito, deixa eu entrar com o meu estrogonofe. Aí você fala, aí já muda a ideia, né, senhora? A senhora sabe que eu gosto desse biscoito, a senhora sabe que eu gosto da forma que a senhora cozinha. Não, beleza. Brasil, vou deixar a senhora entrar com esse estrogonofe. A partir do momento que executo tal conduta, eu vou responder por corrupção passiva. Professor, mas o senhor recebeu biscoito. Pode ser o que for, mas aqui eu estou recebendo vantagem devida. Pode ser vantagem econômica, mas pode ser um biscoito frito. Pode ser um alimento que eu gosto. Pode ser uma vasilhinha de estrogonofe para mim e uma vasilhinha de estrogonofe para o filho dela. Mas a partir do momento que eu recebo e autorizo que aquele objeto que é indevido, ele adentre no estabelecimento prisional,
eu vou praticar o crime de corrupção passiva. Então, guardem que a corrupção passiva, ela tem o verbo solicitar, mas ela também pode vir pela conduta do receber. Não é, olha aqui, ó, que interessante que vocês têm que prestar bem atenção. Não é solicitar e receber. Aqui existe uma partícula alternativa subjetiva que vai causar a transitividade do verbo. Conseguiram entender? Nem eu. Eu sei que eu fui falando aqui. Mas vamos lá. É solicitar ou receber. Não é solicitar e receber. Então, eu tenho dois verbos que trazem com ou uma alternância. A possibilidade do solicitar ou a possibilidade do receber. Eu tenho a escolha entre essas duas condutas e qual delas será a melhor. Tenham atenção quanto a esses conceitos, para não errar na hora da prova. Ah, professor, ele não solicitou, ele só recebeu. É corrupção passiva. Professor, ele estava lá na portaria, ele estava lá na guarita e ele só autorizou porque ele recebeu um dinheirinho ali. Se ele recebeu sem solicitar, professor, então não vai dar nada para ele. Vai dar a mesma coisa. Questão com carga de FGV. Senhores, eu estou falando com vocês, esse contrato tá com a carinha da FGV. Aguardem, cena para os próximos capítulos, vamos ter calma. Aguardem, só aguardem. Quem é vivo verá. Vamos lá. Solicitar ou receber para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida. Como eu falei com vocês, não tem a necessidade que seja somente a classificação de vantagem econômica. Aí vem o examinador aqui, abençoado, e coloca vantagem desde que econômica. Se ele coloca aqui essa palavra desde que econômica, ele deixa a questão incorreta, senhores. Ele faz com que seja criada uma baita pegadinha. Qualquer modalidade de vantagem, como eu falei para vocês, um biscoito já é vantagem indevida. Uma caixinha com biscoito ou qualquer outro objeto já é uma vantagem indevida. Ou aceitar promessa de tal vantagem. Daí, eu tenho na continuidade algumas informações que podem causar confusão, que eu já tive confusão quanto a isso, e que eu quero que vocês tenham atenção. Voltem aqui comigo para que possamos falar. Daí eu vou falar da pena de reclusão de 2 a 12 anos e multa, e eu venho na continuidade e falo, parágrafo 1º e parágrafo 2º. Olha o quanto é interessante esses dois parágrafos. O primeiro deles, ele vai falar da seguinte forma: a pena é aumentada de 1/3 se, em consequência da vantagem ou da promessa, o funcionário retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou pratica infringindo o dever funcional. Ou seja, ele recebe um dinheiro para não lançar uma multa no sistema. Ou se lançar essa multa em outro momento, não naquele momento da blitz especificadamente. Mesmo que ele venha lançar a multa somente em outro momento, mas se ele retardou o ato, ainda assim eu posso falar em corrupção passiva. Professor, mas ele executou o ato, mas ele executou o ato da maneira indevida, ele executou o ato com prazo dilatado. Se ele faz isso, ainda assim eu vou falar sobre corrupção passiva. Lá em Badaladeste, eu já vi a seguinte situação: era inquérito, ele estava na lista dos inquéritos para que fosse apurado, mas ele sempre ia para o último da fila. Por quê? Aconteceu algum acordo onde alguém recebeu algum valor que aquele inquérito nunca era apurado. Aquela pessoa que recebeu aquele valor, ela praticou o crime de corrupção passiva. Ah, professor, mas teve um dia que o inquérito foi apurado? Teve, mas foi apurado com um prazo dilatado, foi apurado com um período maior do que deveria ser o período comum. Beleza? Dito isso, voltamos e agora falamos sobre o parágrafo 2º. Se o funcionário deixa de praticar ou retarda ato de ofício com infração de dever funcional, cedendo a pedido ou influência de outro, também vai praticar corrupção passiva. E essa do parágrafo 2º eu quero que vocês tenham maior atenção, porque
Vocês não recebem nenhum valor, vocês não recebem dinheiro. Mas olha que interessante, vocês deixam de praticar porque um terceiro interferiu na parada e falou para que vocês não praticassem. Daí você tem um amigão que ele vira para você e fala, pô, aquele cara é meu colega, só. Não multa ele, não. Ou senão vocês têm qualquer situação onde o superior hierárquico, ele entra na jogada e fala, pô, esse aí, ele é chegado nosso. Você não vai fazer nada contra ele. Se você deixa de praticar a conduta porque terceiro entrou na jogada e influenciou as suas decisões, ainda assim você vai responder pelo crime de corrupção passiva. Então, a corrupção passiva ela acontece em dois momentos. Quando eu ganho vantagem indevida ou quando eu deixo de praticar em decorrência de terceiro interferir, em decorrência de determinação de terceiro. E aqui eu quero que vocês tenham muita atenção, porque existe um crime que se assemelha a isso, mas que não pode ser confundido. Prestem muito bem a atenção no que eu vou falar para vocês agora. Vamos trabalhar com a prevaricação. O que é a prevaricação? O que é prevaricar? Em algum momento vocês já escutaram. Fulano de tal prevaricou. Senhores, somos humanos e temos a capacidade de viver em um meio social. É comum que vivemos em um meio social, onde conhecemos várias pessoas. Vamos supor que você, na condição de policial penal, receba no estabelecimento prisional um cunhado que vai visitar ali um amigo, ou se não recebe no estabelecimento prisional, uma pessoa próxima que encontra-se em condição de visitar algum parente próximo. Aí o indivíduo chega no estabelecimento prisional com um produto classificado como proibido ou ilícito. E você é o responsável por fazer a busca nesse indivíduo. Você olha para esse indivíduo e fala, irmão, porra, velho, esse negócio não pode entrar, não. Senhor. E aí, o que a gente vai arrumar? Aí o cara falou, velho, mas eu só vim para trazer justamente isso aqui. Imagina que seja uma comida. Um alimento, né? Ficar melhor a palavra. Imagina que seja um alimento. Daí você fala para o indivíduo, velho, esse tipo de alimento não pode entrar na unidade prisional. O indivíduo fala para vocês, pô, mas eu não sabia e eu prometi pro indivíduo da preso que eu ia trazer esse alimento para ele. Pô, pela nossa amizade, libera aí, deixa esse alimento entrar. Você vai falar, irmão, se eu deixar esse alimento entrar, eu posso responder até mesmo pelo crime de prevaricação. Porque qual que é a conduta relacionada à prevaricação? Olha aqui que interessante. Retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra a disposição expressa da lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Na prevaricação, eu deixo de praticar ato que é do meu ofício para atender um sentimento pessoal, para atender um prestígio que eu tenho pela pessoa, para atender aquilo que eu sinto pela pessoa. Quando falarmos da prevaricação, estamos falando sobre sentimento. Deixa eu até colocar aqui, ó. A prevaricação ela vai tratar de sentimento. Sentimento. Eu tenho prestígio por alguém, eu gosto de alguém, ou senão eu detesto aquela pessoa. É um indivíduo que é meu algoz. É um indivíduo que praticou alguma conduta errada contra mim. Ok, ele chega na unidade prisional para poder fazer qualquer procedimento. Eu viro e falo, esse procedimento eu consigo fazer para ele em 15 minutos. Mas eu não gosto do infeliz, eu vou deixar ele aqui pelo menos 3 horas esperando. Eu vou retardar a atividade, que era uma atividade que poderia ser rápida. A partir do momento que eu tenho essa conduta de retardar essa atividade, então eu posso enquadrar nessa condição também de prevaricação. Entendam, a prevaricação relaciona-se
ao ato de retardar ou deixar de fazer algo por um sentimento que eu possuo. Pode ser um sentimento positivo ou pode ser um sentimento negativo. Professor, estava numa blitz, parei meu sogro. Daí eu falei, pô, meu sogro, como que eu vou autuá-lo? Senhores, vocês, enquanto agentes públicos, estão como mero cumpridores da lei. Não existe nada mais importante que a lei para vocês. Pode ser a mãe dos senhores, mas o ato de ofício tem que ser cumprido. Pode acontecer na situação onde vocês estão lidando com algum familiar, mas o ato de ofício deve ser cumprido. Senhores, a atividade pública, a ideia de exercer uma função pública é muito bonita, mas as responsabilidades que são dadas em decorrência dessa atividade pública são enormes. E ser agente público não é brincadeira. Muitas vezes criamos aquela fantasia na cabeça que eu vou ser um super-homem, eu vou poder fazer tudo, eu vou poder ter tudo. Na verdade, não é bem assim. Vocês vão ter muito mais responsabilidades e vão ter que ser cada vez mais frios que terem, de fato, esse poder. Ah, visualizei um colegaço meu, fiquei mal porque eu tive que falar para ele que ele não poderia executar a visita naquele dia porque ele estava com os trajes inadequados. Ele, inclusive, achou que eu estava sendo arrogante. Irmão, sinto muito, peço desculpa por você pensar isso de mim, mas não é por minha culpa. São normas e as normas devem ser seguidas. Beleza? Senhores, a aula de hoje, ela teve duração de 1 hora para podermos tratar somente dos crimes contra a administração pública que são relacionados pelos praticados, né, pelos agentes públicos. Já falei sobre todos eles. Na nossa próxima aula, e daí vai ser amanhã para a galera do Telegram, aí vai ser uma aula exclusiva para a galera do Telegram, vamos fazer uma aula que vamos tratar dos demais crimes e dos crimes que tratam dos cidadãos, do indivíduo que é classificado do indivíduo que é classificado como particular e ele praticando essa conduta. Ah, tá. Luiz saindo um pouco do foco, pensei que você estava falando. Você está saindo um pouco do foco. Mas vamos lá. Saindo um pouco do foco. Estupro de vulnerável, qualquer ato libidinoso contra o menor de 14 anos, 217A. Vamos lá nele, só para que vocês possam entender. Tem que ter um 217A aqui, não é possível que nesse slide não tem. Aí, 218. Gente do céu, não coloquei o 217. Estão perguntando só as previsões que não aparecem aqui. Mas vamos lá. Qualquer ato libidinoso não permitido, sim. Ô, Michel, tem como você trazer aí um exemplo só para que eu possa entender? Vou até colocar aqui o código penal. Para que eu possa pegar essa informação que você quer. Mas, sim, os atos libidinosos praticados contra menor de 14 anos, e pouco importa se existe consentimento. Não estou nem aí se a vítima autorizou. É menor de 14 anos, é classificado como vulnerável. É classificado como pessoa que não tem nem mesmo a capacidade de delimitar o que é certo ou errado. Então, quando praticado a conduta de estupro contra essa pessoa menor de 14 anos de idade, obrigatoriamente eu vou responder pelo crime de estupro. Qualquer ato libidinoso, professor, qualquer ato libidinoso. Professor, seguinte situação, o indivíduo ele não chegou a ter conjunção carnal, mas ele praticou determinados atos que são classificados como atos libidinosos. Se é classificado como ato libidinoso, e o ato libidinoso ele é um termo aberto no direito penal, vai caber a interpretação do juiz. Um beijo lascivo, ele pode ser classificado, ele pode ser interpretado como um ato libidinoso. Então, tudo vai depender do que o juiz vai interpretar. Se o juiz interpretar que o beijo lascivo ele foi um ato libidinoso, ele pode enquadrar aquela conduta contra o menor de 14 anos como crime de estupro de vulnerável, beleza? Ato libidinoso, conceito, termo aberto. Vocês vão estudar no direito penal, quando estiverem estudando de forma mais aprofundada, a palavra tipos penais abertos. O que é tipos penais abertos?
são justamente esses tipos penais que cabem interpretação, que demandam a exegese do juízo ou a análise do juiz. Bonito, né? Imagina você chegando num churrasco de domingo e falando que demandam a exegese ou, se não, a hermenêutica do juiz. Todo mundo vai olhar para vocês, ele está mudando, ele está ficando diferente. Mas isso aí é nada mais, nada menos que vai depender da interpretação do juiz. Senhores, até aqui agradeço a atenção de todos. Como eu já havia falado na última aula, eu vou começar aumentando o prazo das nossas aulas aos poucos. Comecei com aulas de 1 hora, agora já estou extrapolando esse lapso de 1 hora. Daqui uns dias vamos chegar a 1 hora e meia, depois vamos chegar às 2 horas e depois vamos chegar finalmente às 3 horas de aula, onde vocês vão ter um estudo contínuo. Agradeço a atenção de todos, espero que tenham gostado da aula de hoje, fico à disposição para retirar qualquer dúvida, e é isso aí. Poliana havia levantado a mão, pode ficar à vontade, Poliana. Deixa eu só parar de gravar aqui agora. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Parar a gravação, para que eu possa divulgar.